Olá a todos, bem-vindos ao Escritório de Investigação de Mistérios. A história de hoje começa em uma pequena cidade no Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, existe uma pequena cidade chamada Cândido Godói. À primeira vista parece uma cidade comum, mas ao entrar descobre-se que é uma peculiaridade mundialmente famosa ali. Muitos nascidos são gêmeos. A cidade tem menos de 7.000 habitantes, a maioria são descendentes de alemães. Após a guerra, eles cruzaram o mar para se estabelecer ali. De acordo com as estatísticas, a proporção de gêmeos na pequena cidade de Cândido Godói chegou a impressionantes 20%. Em outras palavras, 1 em cada 5 mulheres grávidas dará luz a gêmeos. E geralmente, no resto do mundo, a proporção entre gêmeos é de 1 por 89. A incrível proporção da natalidade de gêmeos na cidade de Cândido Godói atraiu rapidamente a atenção de especialistas e estudiosos. O historiador argentino Jorge Camarasa propôs uma hipótese: o segredo da cidade gêmea provavelmente estaria relacionado a um experimento étnico conduzido pelo médico militar nazista Mengele. Ele mencionou que após a Segunda Guerra Mundial, o infame médico Mengele fugiu para o Brasil e durante muitos anos conduziu experimentos humanos nessa pequena cidade, com o objetivo de criar a melhor raça do mundo para os nazistas. Então, o que aconteceu naquela época? 1935, Himmler, comandante da SS nazista, estabeleceu o projeto Lebensborn. Desde o século XIX, o darwinismo social prevalecia. Ele defendia a visão de Darwin sobre a competição pela sobrevivência e a seleção natural, que também era aplicável para explicar a lei de desenvolvimento da sociedade humana. Somente os fortes podiam sobreviver e os fracos teriam como destino a destruição. Esta competição pela sobrevivência constitui a motivação básica para a evolução social. Para os chefes da Alemanha, Hitler e Himmler, a sobrevivência do mais apto em condições naturais é muito lenta. Uma intervenção humana deveria ser realizada para cultivar uma super-raça. Esta era a intenção original do projeto Lebensborn. Eles pregavam que este plano teria um prazo de 100 anos e serviria para o bem da humanidade. Sobre grande incentivo e lavagem cerebral, inúmeras mulheres entraram voluntariamente neste campo de fertilidade e até sacrificaram seus filhos. O acampamento experimental Lebensborn no início era apenas para reunir mulheres grávidas. Caso fossem selecionadas, elas seriam cuidadas como princesas. Depois que os filhos nascessem, seriam mantidos no acampamento experimental para que recebessem a melhor educação. Se não houvesse condições de criar os filhos, as crianças seriam enviadas para famílias nazistas de classe alta. Mas nem todas as mulheres grávidas poderiam ser admitidas. Elas precisavam passar por uma triagem rigorosa e o único critério para a triagem era a pureza da raça. Por 3 gerações, a família não deveria ter genes judeus. Este gráfico é o critério de triagem daquela época. Os pontos brancos representam a ancestralidade ariana, os pontos pretos representam a ancestralidade judaica. Os 5 tipos de pessoas da esquerda para a direita são alemão de raça pura, 1/4 judeu, metade judeu, 3/4 judeu e judeu puro. Obviamente, apenas alemães de raça pura poderiam ser selecionados para o projeto Lebensborn. No entanto, a quantidade de gestantes que se inscreveram voluntariamente era muito pouca. Foi nessa época que a SS teve uma ideia, já que não alcançaram o número necessário de mulheres grávidas, então as mais nobres e puras garotas alemãs poderiam ser usadas. Em 1936, uma menina de 18 anos, Hildegard Truth, acabava de se formar. Loira e alta, tinha um par de pernas longas. Truth foi logo escolhida pela SS. Justamente quando Truth estava confusa, o líder da SS disse para ela: "Se você não sabe que trabalho deseja fazer no futuro, por que não dá à luz um filho para seu futuro líder da Alemanha? Precisamos de pessoas como você para melhorar nosso valor nacional. Olhe para seus quadris largos, indicam que você tem grande fertilidade." Por amor ao Império e a Hitler, Truth se inscreveu sem hesitar.
Houve centenas de lindas garotas com cabelos loiros e olhos azuis que entraram no Lebensborn no mesmo grupo de Truth. Elas assinaram um acordo de sigilo e disseram à família que iriam morar certo tempo no dormitório de um curso que faziam, organizado pelo governo. Elas concordaram em entregar as crianças aos cuidados do país após o nascimento. As meninas tiveram relações com fortes oficiais nazistas. Organizado pelos cientistas, um evento de encontro às cegas em grande escala começou. As meninas tinham uma semana para escolher seus oficiais preferidos. Após o médico determinar o dia da ovulação, as meninas e os oficiais seriam mandados para uma sala vazia e ficariam 3 noites com sua paixão pela devoção ao Império. Não importava se várias garotas diferentes se apaixonassem pelo mesmo oficial, pois os dias de ovulação delas eram diferentes. Quando as garotas fossem ovuladas com sucesso, os oficiais deixariam o acampamento e retornariam ao campo de batalha. Todos ali eram considerados porcos reprodutores. Entre 1935 e 1945, existiam 36 instituições Lebensborn em toda a Europa. Mais de 8.000 bebês arianos nasceram. A meta de Hitler era aumentar esse número para 120 milhões até 1980. Obviamente, a velocidade de nascimento no plano Lebensborn não podia acompanhar as ambições dos nazistas alemães. Quando a SS chegava em algum lugar, selecionavam filhos de arianos que atendiam às suas necessidades e os tiravam de suas mães. Por um tempo, loiras tinham um destino marcado na Europa. De acordo com estatísticas incompletas, 250.000 crianças foram sequestradas pelos alemães e apenas uma pequena parte sobreviveu. A história ainda não acabou. Para acelerar a produção de bebês arianos, Mengele, o médico militar conhecido como Anjo da Morte, realizou um experimento com gêmeos baseado no projeto Lebensborn. Definitivamente seria mais eficiente dar luz a 2 ao mesmo tempo do que apenas a 1. A teoria de Mengele era: humanos e cães têm registro genealógico. Podemos aprimorar a raça de cães em laboratórios, então também poderíamos aprimorar a raça humana. No início dos anos 1940, Mengele foi transferido para o notório campo de concentração de Auschwitz, que também se tornou o principal local para o seu pervertido experimento dos gêmeos. De acordo com as estatísticas, Mengele realizou experiências com 1.500 pares de gêmeos, e menos de 100 deles sobreviveram. Crianças com pequenas manchas na pele ou defeitos no corpo, ou até mesmo se tivessem passado por cirurgia de apendicite, eram brutalmente enviadas para a câmara de gás. Eva Moss e sua irmã gêmea Miriam foram sobreviventes do experimento dos gêmeos. As irmãs nasceram em um pequeno vilarejo no centro da Romênia. Havia 4 filhos na família. Eva e Miriam também tinham 2 irmãs mais velhas. A família vivia uma vida pacífica e feliz, mas quando o exército nazista entrou na aldeia, sendo elas a única família judia, foram forçadas a embarcar no trem para o campo de concentração. Quando desceram do trem com inúmeros judeus, a SS viu Eva e Miriam e sua mãe segurando suas mãos. Os oficiais gritaram com entusiasmo: "Olha, tem gêmeos ali!" Eva e Miriam foram levadas para o laboratório no campo de concentração. O experimento genético de gêmeos conduzido por Mengele era para compreender as semelhanças e diferenças na genética de gêmeos e estudar como aumentar a possibilidade da natalidade de gêmeos por meio artificiais. Eva mais tarde lembrou que durante os dias no laboratório, ela e Miriam eram levadas para uma sala vazia todas as segundas, quartas e sextas. Sem roupa, Mengele entrava com seu assistente para verificar e estudá-las. Cada parte do seu corpo, cada centímetro semelhante e diferenças na pele eram registrados. Cada processo podia durar até 8 horas. Todas as terças, quintas e sábados, elas seriam enviadas ao laboratório para exames de sangue e muitas injeções. Ela desmaiou mais de uma vez de tanto sangue ter sido retirado do seu corpo. Certa vez, depois de receber uma injeção de drogas, seus membros ficaram inchados, seu corpo coberto por um grande eczema, além de uma febre alta persistente. Em desespero, Eva foi enviada para o hospital do campo de concentração. O médico examinou Eva e disse: "Que pena, ela é tão pequena, talvez não sobreviva mais de 2 semanas." Naquela época, havia apenas uma coisa na mente de Eva, de que ela não poderia morrer ali. Ela precisava ver sua irmã gêmea novamente para viver com ela. A febre cedeu após 2 semanas. Eva sobreviveu milagrosamente. Comparadas com outras pessoas, Eva e Miriam eram uma dupla de sorte no experimento dos gêmeos de Mengele.
pois ao menos elas sobreviveram. 1945, a Segunda Guerra Mundial acabava. Menos de 100 pares de gêmeos deixados no laboratório, trêmulos, saíram pela porta e descobriram que o exército alemão havia desaparecido. Eva e Miriam foram resgatadas pelo exército soviético e depois mudaram-se para Israel. Em 1960, Eva se casou com um americano. Em seguida, mudou-se para os Estados Unidos. Sua irmã gêmea Miriam ficou em Israel e lá se casou. Quando Miriam deu à luz ao seu primeiro filho, sofreu uma infecção renal. Não houve antibiótico que funcionasse. 1963, quando Miriam estava grávida de seu segundo filho, seu rim sofreu uma infecção grave novamente. Quando o médico examinou, descobriu que os rins eram do mesmo tamanho de um adolescente. Em outras palavras, desde o experimento humano no campo de concentração, os rins de Miriam pararam de se desenvolver. Depois de dar à luz ao terceiro filho, os rins de Miriam pararam de funcionar completamente. Eva doou um de seus rins para Miriam sem hesitar. Ela disse: "Eu tenho 2 rins, mas só tenho uma irmã." Esta decisão não era difícil para mim. Mesmo depois de receber um transplante de rim, alguns anos depois, Miriam sofreu de falência múltipla de órgãos e só podia viver sustentada por medicamentos. Seu médico queria encontrar os documentos dos experimentos realizados no campo de concentração naquela época e descobrir nos documentos que droga fora injetada em Miriam, mas esses documentos desapareceram há muito tempo. Junho de 1993, Miriam faleceu. Depois disso, Eva se dedicou a encontrar sobreviventes de outros experimentos de gêmeos e a dar palestra em todo o mundo. Foi ela também que nos contou sobre essa história sombria. Julho de 2009, Eva faleceu com 85 anos. Então, o que aconteceu com as crianças arianas da super-raça que foram selecionadas no projeto Lebensborn no início do programa experimental? Anne-Frid Lindstad, uma das principais cantoras da banda pop sueca ABBA, também era uma criança nascida no projeto Lebensborn. A mãe dela era norueguesa e o pai era alemão. Para ela, o período mais feliz de sua vida foi quando ela morava na casa do avô, na Alemanha, antes dos 6 anos. 1947. Anne-Frid foi enviada para a casa de sua mãe biológica. Quando chegou pela primeira vez na Noruega, Anne só falava alemão. A cada palavra em alemão que falava era espancada por seu padrasto. Quando ela cresceu, as surras se transformaram em agressão sexual. O padrasto até ameaçava dizendo: "Esses híbridos nascem para o uso humano." Em 2018, na comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a primeira-ministra norueguesa Erna Solberg, pela primeira vez em nome do país, pediu desculpas às mulheres norueguesas e descendentes de alemães que sofreram injustiças naqueles anos. Mesmo assim, era incapaz de compensar o trauma psicológico sofrido. De acordo com os resultados de uma pesquisa, crianças nascidas no projeto Lebensborn tinham uma taxa de suicídio muito maior do que a média alemã. São os nazistas e a SS que deveriam ser julgados e punidos. O que havia de errado com essas crianças inocentes? Como Paul Hansen, nascido sob o projeto Lebensborn, disse: "Eu nunca consegui me livrar dessa vergonha. Gostaria de ter morrido e ter minhas cinzas espalhadas ao vento, assim não seria selecionado." Então, depois de realizar o Lebensborn e o experimento dos gêmeos, o exército alemão alcançou resultados significantes. Retornando à cidade dos gêmeos de Cândido Godoy, mencionada no início da história, os moradores da cidade ficaram chocados com a teoria do experimento étnico nazista, relatada por historiadores argentinos. Eles não podiam acreditar que era um produto do experimento da morte. Subsequentemente, alguns cientistas no Brasil formaram uma equipe de pesquisa para conduzir uma investigação detalhada sobre a data de nascimento e batismo na pequena cidade histórica. A pesquisa mostrou que o primeiro pico registrado no batismo de gêmeos na pequena cidade ocorreu em 1927. Desde então, a taxa de natalidade de gêmeos aumentou. O médico militar nazista Mengele não havia chegado no Brasil na época. Em outras palavras, o mistério dos gêmeos na pequena cidade, na verdade, não tinha nada a ver com os experimentos com gêmeos nazistas. A SS agitou-se por tantos anos e sacrificou tantas vítimas inocentes, mas ainda não conseguiu criar o super-humano. Talvez esta seja a vontade de Deus. Isso é tudo que gostaríamos de compartilhar. Até a próxima. Tchau, tchau.